nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Mais um domingo que Deus nos concede, pode tomar seus assentos, sentar em nome de Jesus. Mais um domingo que Deus nos concede a graça e a misericórdia dele de nós podermos estar aqui reunidos, amém? Isso é motivo de muita alegria. Como disse o obreiro Eloir, quantas pessoas hoje que não tiveram esse privilégio de se reunir com os irmãos para adorar a Deus? Acredite vocês, foram muitos. Acredite vocês, muitas pessoas nunca tiveram uma oportunidade de tomar uma decisão na vida delas. Como esse louvor que nós adoramos a Deus agora há pouco, que diz: eu decido ser santo. Quem aqui já decidiu ser santo? Foram poucos. Quem aqui já decidiu ser santo? Sabe o que é santo, irmãos? É alguém separado para Deus. Então eu vou perguntar diferente. Quem aqui já decidiu em ser separado para Deus? Glorifique a Deus. Agora vocês sabem o que isso significa? Ser separado para Deus, ter Deus como Senhor da sua vida, isso significa eu abrir mão do meu eu, das minhas vontades, da minha justiça, do meu ego, do meu orgulho, para poder viver Cristo, para que Cristo viva em mim. Você tem certeza que você já decidiu ser santo? Porque é isso que você precisa fazer, para você ser separado para Deus. Muitas pessoas, infelizmente, elas ainda conhecem Deus de ouvir falar. Elas não têm ainda uma intimidade com Deus através do Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem ainda se achegar até Deus, sendo que, como disse o obreiro Glaucio, o véu já se rasgou. E nós estamos livres, temos essa liberdade para se chegarmos até Deus e falarmos com Ele, em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer minuto, em qualquer segundo. Basta nós voltarmos o nosso coração para Deus. Existem muitos meios e mecanismos que se usam para ensinar as pessoas e mostrar quem é Deus. Deus, ele tem o poder de nos mudar. Ele tem o poder de nos transformar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? É porque Ele te ama. E se você de fato abrir o teu coração e pedir para Ele entrar na tua vida, Ele vai entrar. Ele vai mudar. Essa história que foi escrita até hoje, história de dificuldades, de escassez, de brigas, de contendas e de tudo mais, acredite você, se você permitir, se você pedir para Deus, Ele entra e muda a tua história. Pode ter certeza disso. Basta o teu querer, basta uma atitude, basta uma decisão sua de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu decido ser santo, eu decido ser separado para Ti. Por que o Senhor está falando isso hoje para nós, pastor? Porque o sermão que Deus me deu durante esta semana, eu vou falar para vocês justamente como viver livre do jugo de condenação. Então você veja, se eu estou falando do jugo de condenação, de repente você não sabe o que é jugo, então eu vou traduzir. Lá para o sul nós chamávamos de canga.
Sabe aquela canga que coloca nos bois? Eu acho que lá pro lado de Minas também é canga, não é? É, né? Canga, né? Eu não sei, pessoal, mas lá da tua terra lá, meu irmão Juraci, aqui é canga também? Canga também? Olha, eu achei que tinha nomes diferentes. E Juraci é lá do Nordeste, né? Você vê, nós temos gente aqui de todo lado. Glória a Deus por isso. Então é o mesmo nome, julgo que é aquela canga. Aquela canga é colocada sobre o pescoço do boi e alguém conduz aquele boi. Aquele peso, olha só, aquele peso enorme daquela madeira ali, atrelado com mais um monte de madeiras, tá? Com uma corda lá na cabeça, puxando ele, levando ele para onde ele quer. Claro que hoje em dia é muito difícil se ter isso, né? Bois encangados para lavrar, para arar a terra, porque hoje em dia está tudo mais fácil, né? É tudo na máquina, tratores, enfim. Mas ainda, preste atenção aqui em mim, irmãos, ainda existe pessoas que são encangadas pelo diabo, pelo vosso inimigo, e ele fica te direcionando para onde você deve ir. Não pense você que você tem controle da tua vida. Ou você está em Deus, e aí quem controla a sua vida é Deus, ou então você está com o inimigo, e quem tem o controle da sua vida é quem? O inimigo. As pessoas muitas vezes pensam, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida, porque eles não têm a mínima noção do que é aproveitar a vida, o que é diversão realmente. Muitos, assim como eu fui no passado, pensava que diversão era encher a cara de cachaça, era estar cercados por falsos amigos, achando que aquilo que era uma vida de alguém que estava curtindo. Tudo mentira do diabo. Estava sendo o quê? Com a canga no pescoço, conduzido por ele. Até que chegou um dia que Deus, através do Espírito dele, o Espírito Santo, tocou no meu coração. E eu entendi que eu não fui criado por Deus para viver aquilo. Eu não fui criado por Deus para viver uma vida miserável, sofrida, de escassez. É uma vida tão escassa, porque verdadeiramente nem sequer amigos você tem. Essa é a verdade. Hoje eu sei o que é ter amigos. Hoje eu sei muito mais, eu sei o que é ter irmãos. Hoje eu sei que tem pessoas aqui que, se precisar dar a vida para me defender, vai fazer. E não vai pensar duas vezes. Sabe por que eu estou falando isso? Tem nada a ver com o Zilomar, porque é o pastor, porque é bonzinho. Não, é porque o Espírito que está nele é que age por ele. Porque quando é o Espírito que te conduz, meu irmão, o Espírito é o mesmo. Então aí nós temos coragem de fazer de fato o que precisa ser feito. Eu não estou falando de fazer o mal para ninguém não, meu irmão. Tu quer aprender a fazer o mal para alguém? Eu vou te ensinar. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou abrir uma exceção hoje. Eu vou te ensinar. Você tem um inimigo, alguém que você odeia, alguém que você tem raiva realmente? Se você tem, não me fale, tá? Mas se você tem, que eu sei que tem alguns aqui que tem, eu vou te ensinar você a fazer o mal para ele. Quando você chegar em casa hoje, você vá para o teu quarto, sozinho, só você, dobre os teus joelhos lá nos pés da tua cama, ou do lado da tua cama, ou numa cadeirinha, seja lá de qualquer forma. Peça a Deus: Senhor, sabe esse que eu tenho raiva? Sabe esse, Senhor, que eu tenho vontade de esganar ele? Visita ele, converte o coração dele, traz ele para os teus caminhos, assim como o Senhor fez comigo. Pastor, você está louco, pastor? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para essa pessoa que vive no mundo, que acha que o mundo é o maior prazer da vida, você já pensou ele, de repente, entrando dentro de um prédio, de uma igreja,
dando glória a Deus e aleluia? Olhar para você que ele tinha como inimigo e chamar de irmão? Você já pensou? Olha que castigo, não para ele, para o diabo que conduzia ele. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra as hostes e as potestades do ar. Você está entendendo? A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então, se você quer, eu estou falando isso, meu irmão, da parte de Deus, porque o Espírito Santo me ensinou a fazer isso. Acredite vocês, eu tinha muitas pessoas que eu não gostava. E o Espírito me levou a orar e interceder por eles. E eu faço isso até hoje. Muitos daqueles que andavam comigo lá no mundo, visitando o inimigo, hoje andam comigo glorificando e exaltando meu Deus. Olha que bênção. Olha que maravilha. Esse é o Deus que muda, que transforma. Para Ele não há coração duro. Para Ele não há dificuldade. Para Ele nada é impossível. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14. Varão, se tu puder erguer um pouquinho mais do meu microfone, eu te agradeço. Marcos 7,14. Isso. Deixa eu tirar um pouquinho o agudo também. Deixa um pouquinho mais grave. Não, já vai dar microfonia aqui. Marcos 7,14. Maravilha, varão. Beleza, obrigado. E eu quero começar, já até que você acha, eu quero começar te fazendo uma pergunta. É possível você ou alguém ser feliz guardando lixo no coração? Esse lixo que eu me refiro é mágoa, rancor, ódio. É possível alguém ser feliz guardando esses lixos todos no seu coração? Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum lixo no meu coração. Ah, é? Vamos ver até o final da ministração se você tem ou não. Eu só quero que você aproveite essa ministração de hoje, porque eu sei que o Espírito vai tocar em você. E talvez você tenha lá no seu subconsciente algo que nem você mesmo já lembra. O Espírito vai trazer à tona e você vai lembrar. E é o momento de você liberar o perdão. É o momento de você colocar isso para fora e entregar para Cristo. Todos encontraram? Marcos 7,14. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram: o que queria dizer esta comparação? Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. E eu creio, Senhor Jesus, no agir do teu Espírito Santo. Então, desde já, meu Deus e meu Senhor, eu te peço,
vai quebrando todas as resistências, vai arrebentando todos os grilhões, todas as portas, Senhor, que estão travadas agora. Derruba as paredes, Pai, que foi construído em volta do nosso coração. Arranca as escamas dos nossos olhos e do nosso entendimento. Nos dê, Senhor Jesus, a tua luz, para que nós possamos entender, meu Senhor, e sairmos daqui livres, libertos e curados, Pai, pelo poder que há no santo nome de Jesus. Amém? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos então entender e perguntar para nós mesmos é o quê? Existe lixo no meu coração? Essa é a primeira pergunta que você, crente cristão, precisa fazer. É se existe ainda. Mas perguntar para você e perguntar também a quem? É o Espírito Santo. Que ele possa trazer a você de repente revelação. Muitas coisas, irmãos, quando nós fazemos de pecado, quando nós vivemos no mundo, olha só, Jesus diz que aquilo que nós fizemos quando nós éramos do mundo, ou estávamos no mundo, quando nós nos convertemos, ele não lembra mais. Então preste atenção, Jesus te perdoou o dia que tu confessou e aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador. Você foi o quê? Perdoados por tudo aquilo que você já tinha feito. Eu não quero entrar aqui ainda na graça para falar daquilo que você vai vir fazer. Eu quero primeiro trabalhar mais sobre a lei para você entender o que é esse jugo. Mas quando você se converte, quando você encontra com a palavra de Deus, ou seja, com Jesus, o diabo insiste em trazer à tua mente aquilo que você fez lá no passado, os teus erros do passado, ou de repente os teus erros que você ainda continua, que você trouxe do passado e continua ainda dentro de você. Acredite vocês, tem pessoas dentro da igreja que ainda tem problemas com vícios de bebida, de cigarro, de pornografia, de mentira e tantas outras coisas. Existe ainda pessoas dentro da igreja que têm um vício de falar da vida dos outros. Existem muitas pessoas que ainda não conseguiram se libertar disso, para viver uma vida o quê? Santa, para Cristo. Nós precisamos entender que se de fato nós queremos ser felizes, nós precisamos remover todos esses lixos do nosso coração. Pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu já vou te dizer, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir. É impossível para o homem conseguir isso. Paulo fala lá nos 1 Coríntios, Deus não te dá um fardo maior do que você possa carregar. E quando ele te dá o fardo, ele também te dá o quê? O escape, a saída. Eu estou falando isso por quê? Porque se você não consegue tirar isso do teu coração, por nós mesmos é impossível. Porque a nossa natureza humana, ela cobra muita justiça errada, cega. Nós precisamos buscar aquele que é a nossa justiça, que esse é quem? Jesus Cristo. Então quando nós buscamos a Jesus, aí sim, eu vejo às vezes pessoas me perguntam, esses dias um empresário da cidade, eu conversando com ele, ele falou, ele até não me chama de pastor, me chama pelo nome, falou, Zilomar, como é que tu conseguiu parar de beber, daquelas festanças todas que você fazia, aquelas coisas todas? Aí eu falei para ele, não, meu amigo, eu não consegui. Aí ele estranhou. Falou, mas você ainda faz? Então tu faz muito escondido, né? Porque ninguém nunca vê. Eu falei, não, cara, você não entendeu. Não fui eu que consegui, foi Jesus que tirou aquilo de mim. Essa é a diferença. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que está em mim, aquele o qual eu resolvi renunciar ao meu eu para viver ele, para ele viver em mim. Então é ele que fez com que eu parasse de fumar, de beber, de me prostituir, todas as coisas que eu fazia de errado.
Foi Ele que inclusive me livrou da política. Foi Ele que me livrou do mundo que me cercava de falsos amigos. Por nós mesmos, é impossível. Você entende por que tem tantas pessoas hoje, que quando tu pergunta qual é a tua religião, ou qual é o teu credo, fala assim, eu era crente, mas hoje eu estou desviado. Sabe por quê? Porque eles querem fazer. Eles acham que eles conseguem fazer. Irmãos, acredite vocês, eu já vi muitas pessoas dizer para mim, eu quero ir para a igreja, mas primeiro eu tenho que consertar umas coisinhas aí, depois eu vou. Tipo assim, eu não preciso de Deus. Eu vou me curar, vou me libertar, quando eu tiver são, sadio, bonitão, aí eu vou para Deus. Vai, nunca. Olha o tamanho da mentira do diabo. Jesus diz, venha do jeito que estás. Por que Ele está falando para você vir do jeito que você está? Porque é Ele que vai tirar isso de você. Por que existem tantas pessoas, um exemplo, pessoas que têm problema com cigarro? Elas bebem, elas fumam um tempo, aí, vou parar de fumar. Aí fica um tempo sem fumar, dali um pouco elas fazem o quê? Volta a fumar de novo. Pessoas que usam drogas, que são alcoólatras, por que eles ficam um tempo, de repente caem de novo? Porque eles fazem na força deles. Porque a primeira coisa, que quando tu é liberto verdadeiramente, que você faz? Você se afasta de pessoas que andam nesses caminhos. O grande problema é que muitos entendem e acham que a religiosidade é que vai salvar eles. Porque não conhece da palavra de Deus, porque a palavra de Deus condena a religiosidade. A pessoa acha que é mais santo do que os outros. A pessoa acha que pode mais do que os outros. E isso eu estou falando de ovelhas até pastores. Está tudo errado. A nossa dependência tem que ser única e exclusiva em quem? Em Cristo, em Jesus. Somente Ele. Então o que é que nós precisamos entender? Que no nosso coração existe muita mágoa. Muitas vezes pessoas, devido a uma palavra, acabam ficando emborradas, né? Emborradas é quando a pessoa vira a cara para o outro, né? Pessoas com rancor, com ódio, com orgulho ferido. Eles entram na justiça própria, criam dentro de si raízes de amargura, e quando alguém pergunta como você está, como está a tua vida, ele na maior falsidade, está tudo bem, está tudo beleza, está tudo jóia. O coração dele está explodindo muitas vezes, de tanto ódio, mágoa e rancor. Infelicidade é o que reina na casa dessas pessoas. Porque se tem uma coisa que ele não tem, é a paz. E a paz de Cristo. Não essa paz que o mundo dá. A paz de Jesus. As pessoas, elas acabam construindo como se fosse um casulo, tentando se proteger. Muitas dessas se tornam vítimas dela mesma, entram no vitimismo. Qualquer coisa que falo ou faço, ele me machucou. Obra do diabo. Obra do diabo, obra satânica. Nós precisamos entender que Jesus nos chamou para ser valente dele. Pastor, mas eu tenho medo de tantas coisas. É justamente o medo que te paralisa. É justamente o medo que te cauteriza em algum lugar e não deixa mais você sair. Rompe, corta o cordão que te aproxima de Cristo. Pastor, como assim? Cordão, pastor? Irmãos, entenda
Quando nós nascemos, nós estamos dentro do ventre de nossa mãe. O que nos alimentava e dava vida era o quê? Um cordão, chamado de cordão umbilical. Não é assim, irmã Leia? Irmã Leia que está gestante, né? Sabe que tudo aquilo que acontecer com ela, afeta lá dentro na criança. Quando essa criança nascer, sabe qual que é a primeira coisa que o médico vai fazer? Cortar. Esse cordão hoje liga essa criança com a mãe. Mas quando ela nascer, a primeira coisa que o médico faz é o quê? Cortar. Já não tem mais a mesma ligação com a mãe. Ela passou a ter uma ligação agora com o quê? Com o mundo. Porque todos nós já nascemos pecadores. Você está entendendo? Pastor, e agora? Agora você precisa romper esse cordão que foi conectado com o mundo de pecador e conectar direto com o trono da graça, com Cristo, com a graça de Deus. É isso que precisa ser feito. Pastor, como que é isso? Como que eu vou fazer? Decidindo ser santo, decidindo ser separado para Deus, recebendo Jesus na tua vida, no teu coração, deixando Ele ser o teu Senhor, não apenas o teu Salvador. E aqui é uma coisa muito importante que nós precisamos entender: Salvador é aquele que nos salva, é aquele que vai nos livrar das garras do diabo, do inferno, do lago de fogo e enxofre. Esse é Jesus. Mas querer ter Ele como Senhor, então muitos querem ter o que? Jesus como Salvador. Mas Jesus como Senhor, o que esse nome Senhor significa? Se eu tenho um Senhor sobre a minha vida, já não sou mais eu que me governo, é esse Senhor que manda em mim. Muitos têm Jesus como Salvador, mas não como Senhor da sua vida. Em outras palavras, muitos querem o milagre de Deus, mas o próprio Deus não querem. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma comunhão. Nós precisamos ser 100% fechado com o nosso Senhor e Salvador. Ele mesmo diz: é impossível você servir a dois senhores, porque tu há de agradar um e desagradar o outro. Essas pessoas que têm o hábito de, por qualquer coisa, ficarem magoadas, emburradas, entrar na justiça própria, orgulho ferido, elas criam dentro de si raízes de amargura. O que essas pessoas fazem, como alguém que vai limpar a casa, essas pessoas religiosas, é um exemplo muito claro. Eu vou trazer para você entender melhor o que eu estou falando, meu irmão, minha irmã. É como alguém que vai limpar a casa. Eu estou varrendo aqui, a porta fica lá longe, eu vou levantar o tapete e vou varrer de baixo. Eu vou limpar lá no quarto, tem que varrer tudo lá para fora, eu vou varrer tudo para debaixo da cama. Isso vai entulhando. Essas pessoas são da mesma forma, elas vão guardando o lixo tudo dentro do coração. Vai entulhando, entulhando, chega um momento que ela faz o quê? Pum, explode. Pessoas vai travando dentro dela mesma, vai se sufocando. Mas chega um momento que a quantidade ou o cheiro daquele lixo podre vai vir à tona. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz: não há nada que você faça que um dia não venha às claras ou à tona, ou não apareça, seja revelado. Quer que ele seja bom, quer que ele seja mau. Então nada que você faz esconde. E eu quero te dar um alerta ainda maior. Lá em Apocalipse, a Bíblia se refere de 2 livros. Um é o livro da vida, aquele que a palavra de Deus diz que se o nome não for encontrado nesse livro da vida, ele não é salvo.
Então o teu nome tem que estar o quê? Escrito no livro da vida. E existe um segundo livro. Esse segundo livro conta toda a tua história. Tudo o que passou com você, de bom e de ruim. E é por esse livro que você vai ser julgado. Vocês estão vendo como isso é muito sério, meus irmãos? Vocês estão vendo que nós temos que ser igreja de Cristo, não só aqui reunidos, não só junto com os irmãos, mas também lá fora no mundo, principalmente lá, que nós temos que manifestar o Espírito de Deus aqui junto com os irmãos, mas principalmente lá fora, porque aquilo lá vai contar. Aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil. Começam a glorificar, o outro já amém, aleluia, glória a Deus, por mais que seja baixinho. Começa a orar em línguas, começa um aqui, o outro ali, o outro já sente aquele arrepio, aquela alegria. Mas e lá fora? Lá no meio dos ímpios? Porque todos nós, na nossa vida secular, temos as pessoas que não conhecem ainda Cristo. Lá você está manifestando o reino de Cristo? Lá quando Deus está te dando oportunidade, tu está falando para essas pessoas que existe um Deus, que existe o céu, existe o inferno. É claro que é tudo com sabedoria. E o Espírito te dá essa sabedoria para você falar. Amém? Existe algo que eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos. Até agora eu estava só na introdução, tá? Fiquem tranquilos. Eu quero falar sobre 3 lixos. O primeiro lixo que eu quero falar para vocês é a opinião dos outros. A opinião das outras pessoas serve para você? O que vale para você? Tem um adágio popular que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Eu não quero que você levante sua mão nem se manifeste, mas você acredita nisso? Que a voz do povo é a voz de Deus? Irmãos, eu asseguro para vocês que a voz do povo não é, nunca foi e nunca vai ser a voz de Deus. Nunca, jamais. Pastor, como é que você está falando isso? Eu vou te dar a base. Eu vou te falar na Bíblia o porquê que eu estou afirmando isso para você. Porque se você pregar e você não tiver a base bíblica, meu irmão, de repente você está pregando heresia. Vocês há de convir que sempre que eu prego eu trago as referências para você entender o que eu estou pregando. Por mais que seja uma palavra mais pesada de exortação, você vai entender que é a palavra de Deus. Não fui eu que inventei. Naquela multidão havia escribas, fariseus, curiosos, palpiteiros, zombeteiros, ímpios, simpatizantes, interesseiros e tantos outros, cada um com a sua opinião. Somente depois de deixar a multidão para trás, Jesus pôde explicar a verdade aos seus discípulos, conforme diz lá no versículo 17 que nós lemos. Você veja quando Jesus fala para eles, deixa eu voltar no texto aqui para você ver. Olha o versículo 17, diz assim: quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação, e aí Jesus relata para eles. Por que Jesus falava por parábolas? Para que muitos ouvissem, mas não entendessem. Por isso que em muitas ocasiões como essa, os próprios discípulos não entenderam e depois foram perguntar para Jesus: mestre, o que tu queria dizer com aquilo? Esses dias eu postei até no grupo da igreja, no meu status também, a respeito do maná, o maná escondido.
Maná é um alimento que provém de Deus, está lá em Apocalipse 2. Por que, pastor, o maná é escondido? Porque não é para todos. Não é para todos. Deus tem um alimento especial para os filhos dele. Você está entendendo? Você é filho de Deus? Amém? Então Deus tem um maná especial para você. Por que que isso aqui não está cheio de pessoas ou tantos outros ouvindo uma palavra dessa? Porque Deus preparou para entregar para você esse maná na noite de hoje. É um trato refinado de Deus, que é só para aqueles que Ele separou para Ele. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Para a multidão, Jesus era um bandido pior que Barrabás, mas para nós Ele é o nosso Senhor e Salvador. E aí eu preciso te perguntar: Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador? Ou Ele é só o teu Salvador? Ou Ele é só o teu Senhor? Porque Ele precisa ser as duas coisas. Você veja que antes da salvação, Jesus é o quê? O meu Senhor. Porque se Ele não for o meu Senhor, não vai haver salvação. Você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. Como assim, pastor? Porque se eu tentar enganá-lo, eu sei que se eu morrer longe de Cristo, eu vou para o inferno. Então, eu vou lá na frente. Um pastor fez um convite, eu levanto a mão, vou lá. Ele ora por mim, pronto, agora pode ir embora e acabou. Ei, não é assim. A graça de Deus te salva. A graça. Isso é dom, é favor de Deus. Não vem de vós, para quê? Para que ninguém se glorie. Mas entenda uma coisa: você não engana a Deus. Ele conhece o teu coração verdadeiramente. Pastor, mas se eu só confessar Jesus, receber Ele, eu já não sou salvo? Se for de todo o seu coração, sim. Mas muitas pessoas tentam fazer negociando com Deus, assim como o obreiro Glaucio também ministrou aqui, falando a respeito das ofertas. Muitos tentam negociar com Deus também a sua salvação. Muitos vivem dentro das igrejas fingindo ser crente, vivendo de aparência, mas o seu coração não está voltado para Cristo. E eu vou dizer, está perdendo tempo, porque Deus conhece o seu coração. Nem todos que diz Senhor, 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 herdarão o reino dos céus. Você veja que não tem nada a ver herdar o reino dos céus com a salvação. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: é tão pior quanto tanto você ser salvo, mas você passar pelo milênio da disciplina. Talvez você ainda não consiga entender isso que eu estou te falando, mas eu quero traduzir para você. A salvação é um dom gratuito, graça. Vem de Deus, está lá em Efésios 2, 8 e 9. Agora o reino, meu irmão, reinar com Cristo, ter uma coroa, receber um galardão, a recompensa, isso você precisa abrir mão de você. Isso não é de graça, isso custa, e custa muito caro. O primeiro preço que você tem que pagar é abrir mão dos teus desejos, das tuas vontades, para fazer a vontade de Deus. Então você veja que não é simples e não é para qualquer um. As pessoas costumam dizer, principalmente os jovens, nós temos que curtir a vida, isto é, viva no pecado, quanto pior melhor, porque esse é o mundo. Jesus nos chama para desfrutar em vida, reinar em vida aqui nessa terra. Olha só o que Isaías 1,19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. É a palavra de Deus que está falando.
Aqueles que não amam a Jesus dizem, não é pecado, apenas diversão. Mas Jesus diz, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Está lá em João 8,34. Todo aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Lembra que eu falei da canga? A canga no pescoço e alguém te dirigindo? É justamente isso, o pecado. Eu vou repetir para você, olha só. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Veja que Salomão escreveu em Eclesiastes 11:8. Veja o que a palavra de Deus diz. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas, mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo que acontece é ilusão. Jovens, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Todos nós aqui já fomos jovens, e o nosso espírito continua sendo jovem até hoje, amém? Glória a Deus por isso. Então isso também é para nós. Ele diz para nós vivermos, aproveitarmos os nossos dias. É isso que ele diz para nós. Mas lembre-se que um dia você prestará conta dessas diversões que você fez aqui na terra. E ainda em Eclesiastes 12:11 diz assim, olha só: as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Não teremos de prestar contas a Deus nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que nós fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou mal. É a palavra de Deus. Eu não estou inventando doutrina ou querendo falar algo para te assustar, não. Eu estou tentando abrir os teus olhos para que você de fato tenha uma vida santa, separada para Deus. Amém, irmãos? O segundo lixo: o vinho velho. Teologias obsoletas, homens indo dormir sendo fulano de tal e acordando sendo pastor fulano de tal, pregando doutrinas dos homens, lista de pode e de não pode. Isso é pregando a lei, a qual é impossível para qualquer ser humano cumprir, inclusive ele mesmo. Fingindo ser ovelha quando na verdade são lobos, esquecem a responsabilidade pelas almas, não têm amor, temor e tremor, são ignorantes, como diz a própria palavra de Deus, é um cego conduzindo outro cego. Porque lembra o que eu falei? Meu irmão, tu pode perguntar, se tu sair na rua fazer uma pesquisa, faça isso. A hora que tu tiver a oportunidade de conversar com as pessoas, pergunte para elas, pessoas que você ainda não conhece: qual é a tua religião? Você vai se surpreender de tantas pessoas que vão dizer: ah, eu era evangélico, ou eu sou evangélico. Aí tu pergunta para ele: mas qual igreja que você vai? Ah, eu vou aqui, vou ali, ou eu estou meio parado no momento. Sabe por quê? Porque existem muitos líderes colocando esse jugo, já não chega o inimigo,
pastores ou que se dizem pastores, porque como eu disse, dorme sendo fulano de tal e acorda sendo o quê? Pastor fulano de tal. Sem um direcionamento, sem uma cobertura espiritual, sem nada. Assim do dia para a noite. E eles vão arrebanhando pessoas. Eles vão falando aquilo que as pessoas querem ouvir, massageando o ego e o orgulho dessas pessoas. É como disse Jesus, eles são um cego conduzindo outro cego. Qual é o destino final? A ruína. Não existe outro lugar para eles. Pastor, mas fazer o quê? O que nós podemos fazer para isso mudar? Falar a verdade, meu irmão. Pregar a verdade. Essas pessoas que de repente você mesmo conhece, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você é crente, separado para Deus, se você verdadeiramente é separado para Deus, a tua vida não pode ser medíocre. Você não pode viver numa lamentação. A tua casa tem que reinar a paz de Deus. Se está fora disso, meu irmão, reflita, tem alguma coisa de errado. Se na tua casa, meu irmão, é brigas e confusões, contendas, é gritarias e tudo mais, pare, tem alguma coisa de errado. Você se diz filho de Deus? Você se diz um servo de Deus? Então reflita que tem algo de errado. É com você? É com alguém da tua casa? E eu quero chamar a atenção agora de vocês, homens, varões. A bênção do seu lar chega até sua casa por você. É por você. Não queira culpar a sua esposa, não. Fazer como Adão. Foi a esposa que tu me destes, querendo acusar Deus ainda. Não seja covarde. Pastor, mas lá em casa o meu marido não é um servo de Deus. Aí Deus te ama tanto, minha irmã, que as bênçãos chegam até os teus filhos e até a tua casa através de você. Mas eu já vou te dizer, comece a pagar um preço pelo teu marido, pela salvação dele, para ele entender que ele precisa também reinar com Cristo. E se está acontecendo isso na tua casa, esse fardo é seu. E se Deus te deu, é porque Ele sabe que tu pode carregar. É você e Deus. Pastor, mas eu não sei mais o que fazer. É você e Deus. Vai para o teu secreto. Abra o teu coração na presença de Deus. Conte para Ele. Peça para Ele. Você vai ver como já já o teu esposo vai estar ajoelhado aos pés de Cristo. Ou você não crê em Jesus? Se você crê, isso vai acontecer. Porque a palavra dele diz que os sinais seguirão a todos aqueles que crerem. Então basta você crer. Nós precisamos nos livrar desses conceitos religiosos obsoletos, abirregados por Jesus. Senão, nós não podemos entender a sua mensagem, conforme diz lá no versículo 18. Vós também não entendeis? Diz a Bíblia. Eu quero contar uma historinha para você, tá? Preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Conta-se a história de um personagem chamado Aio. Aio, o que era? Era como se fosse um chofer ou um motorista. Eu vou tipificar assim, simplificar para vocês entenderem. Vamos dizer que fosse um motorista de uma van escolar. Ele é o Aio. Qual é a função dele? Passar, pegar as crianças e levar aonde? Até na escola. Lá ele entrega para quem? Para as professoras. Qual que é a minha função e a sua, meu irmão? Ser um aio. Pegar essas pessoas que estão no mundo,
conduzi-los até ao Senhor. Essa é a minha função, essa é a sua. Grave bem esse nome, aio. E eu te pergunto, não responda para mim, para você mesmo. Você está sendo um aio? Você está pegando pessoas e conduzindo até Cristo? Trazendo eles para a igreja, para as reuniões? Você está orando por pessoas? Você está sendo um aio? Ou você está sendo um alho mesmo? Com um cheiro quase insuportável. Porque as pessoas não querem se aproximar de você. O que você está sendo? Pastor, que palavra mais dura, pastor, para um domingo à noite. Eu estou falando isso porque tem pessoa agora falando isso no seu coração, ouvindo a mentira do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você estivesse participando das maturidades no Espírito, você não deixaria o diabo falar assim no teu coração. Porque eu estava falando aqui para os irmãos. O que Deus quer fazer é usar você como instrumento na mão dele. Ele quer colocar o poder dele nas tuas mãos, para que você tenha o poder de orar por pessoas ser curadas, libertas e transformadas. Só que para isso, meu irmão, tu precisa ter o quê? Ousadia. Se tu tiver ousadia, for valente do Senhor, tu vai se tornar um aio. Tu vai começar a conduzir as pessoas para o caminho certo. Porque eu tenho certeza que muitas vezes você conduziu pessoas para o caminho errado, convidando elas para ir para as baladas, para festas, para todo outro lugar. Mas Deus te tirou de lá e agora Ele te deu um caminho e Ele quer que você traga esses. Seja um aio, em nome de Jesus, amém? Gálatas 3:3 diz assim: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram de nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Mas será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Não vivemos mais por lei, mas na graça de Cristo. Temos que jogar fora todas essas doutrinas de homem sobre roupas, alimentos, datas, luas, imagens e tantas outras coisas. Querer servir a Cristo e a lei é colocar o vinho novo num odre velho. O que o odre vai se partir e o vinho será desperdiçado. E assim, quebrada, desperdiçadas, que se encontram milhares de vidas que não dão ouvido à voz de Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na teologia antiga, os homens precisavam lavar as mãos para poder cultuar a Deus. Na nova aliança, o que importa é limpar o coração. E só existe uma maneira disso ser feito: através do sangue puro de Cristo. Não existe outro meio. Tu quer ser limpo? Tu quer ser limpo, transformado? Deixa o sangue de Cristo ser derramado sobre a tua vida. Entenda que aquilo que Ele fez no madeiro não foi porque Ele era fraco, ou porque estava em muitos guardas. Ele só fez aquilo por amor a mim e a você. Esse foi o único motivo o qual levou Jesus para o madeiro, para ser crucificado. Terceiro e último lixo: os pecados. Os pecados escondidos no coração. Sabe por que uma pessoa fala besteira, mata, rouba, mente, tem inveja, se prostitui, entre tantas outras coisas? Porque essas coisas já estão dentro no coração delas. Tudo isso já faz parte da natureza humana, já está implantado no homem desde que ele nasce. Por isso que nós fomos concebidos através do pecado.
Por isso que quando o médico rompe o cordão umbilical, automaticamente é conectado com o mundo. E aí cabe nós, por decisão nossa, por escolha nossa, romper esse cordão umbilical e ligar com Deus. É decisão. É você que decide. Jesus te deu o livre-arbítrio quando ele morreu naquela cruz. Ele disse: está consumado, está feito. Vocês são livres. Sigam a vida de vocês. Eu estou aqui, de braços abertos, para te abraçar. Se tu quer, renuncie a si mesmo. Venha após mim e siga-me. As palavras de Jesus não são minhas. Você tem que querer, você tem que escolher. Tiago 1,13 diz: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, ele produz o quê? A morte. Irmãos, eu garanto a vocês, não vale a pena viver na mentira, porque é isso que esse mundo oferece. E ainda mais, viver um mundo de mentira e ser disciplinado no milênio. Que sabedoria é essa? Que inteligência é essa? Viver aqui uma vida de escassez, de dificuldade, e ainda ser disciplinado no milênio, sendo que Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, que foi o Filho dele, para pagar a minha dívida e a sua. Só basta você entender, só basta você abrir o teu coração e deixar Jesus entrar. Ele vai mudar, Ele vai aprumar esse caminho que vai te levar até o trono da graça. João 1,29 diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus. Ele tira o meu, Ele tira o seu. Basta você crer. Basta você confiar, basta você se entregar tomando a decisão a Ele. Meus irmãos, para mim encerrar, jamais seremos felizes guardando lixo no nosso coração. E eu chamo você para hoje você jogar fora todo o pecado, mágoa, tristeza, rancor, raiz de amargura, justiça própria, falta de perdão. Vamos nos livrar da opinião da multidão, das doutrinas obsoletas, dos pecados ocultos em nosso coração. Jesus nos fez livres, felizes para reinar com Ele. Lembra que Isaías 1,19 diz: se você quiser e obedecer, comerás o melhor aqui desta terra. Meu irmão, isso é promessa para todos aqueles que querem. Não é para um pastor, para um evangelista, para esse ou para aquele, não, é para os filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Agora entenda, eu vou pegar um pouquinho do que o obreiro Glaucio falou. Deus te dá em forma de semente. Ele te dá princípios para que você possa acessar as bênçãos de Deus. Nós já somos mais do que abençoados no mundo espiritual. O que ele está dizendo? É que nós precisamos agora nos tornarmos alguém espiritual para poder acessar essas bênçãos que Ele já nos deu.
Como é que eu vou me tornar alguém espiritual, pastor? Decidindo ser santo, decidindo viver para Cristo, abrindo mão de mim mesmo para poder estar em Jesus. É não fazendo mais as minhas vontades, é fazendo as vontades do meu Senhor, porque é Ele que sabe e tem o melhor para mim. Isso em todos os aspectos, em todos os sentidos. Irmãos, a minha vida começou a ser transformada quando eu comecei a entender, porque eu tinha a Deus como um Salvador, mas não como um Senhor. E aí eu fui entendendo que para mim não valia nada, para mim não era nada. Eu precisava ter um Senhor, porque quando eu tenho um Senhor, eu ouço a voz dele. Eu não ando mais pelo caminho do pecado, porque o Espírito dele, que ele me deu e que agora habita em mim, me constrange, me mostra e me ensina o caminho. Ele me aprimora, ele me coloca no prumo de Deus, e é assim que eu vivo os meus dias, na dependência dele. Entenda, meu irmão, minha irmã, você é escolhido, amado de Deus. Nada vai mudar isso, nada. Os teus erros, teus pecados, não importa o que você fez ou o que você vai fazer ainda. Quando você entende a graça, o favor de Deus, meu irmão, tu não anda cabisbaixo, triste, tu anda reto, de pé, com postura. Por quê? Porque o que está dentro de você é dono de tudo. O Senhor dos céus e da terra está dentro de você. Eu não estou falando isso para você sair dando pedrada em todo mundo, não. Se você entender isso, sabe o que você vai fazer? Você vai se tornar um servo, uma serva de Deus e também dos seus irmãos. Porque a própria palavra de Deus diz que se você não serve o teu irmão, o qual você vê, tu vai servir a Deus, o qual você não vê. Ele está dizendo, vai mentir para outro, rapaz, eu conheço o teu coração. Sabe qual que é o maior dom que existe? A Bíblia diz que é o amor, né? Mas eu vou dizer para você, é ser servo. Porque se você de fato tiver esse dom do amor, você é servo. Se você é servo verdadeiro, sem interesse, se tem uma coisa no teu coração que manifesta a todo momento, é o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Você está entendendo, meu irmão? Decisão. Decisão. Essa é a palavra para você essa noite. Decisão. Tome uma decisão na tua vida. E eu quero uma oportunidade essa noite para você fazer aqui nesse prédio, em comunhão com os teus irmãos. Porque a Bíblia diz que nós somos testemunha um dos outros. Eu quero te dar a oportunidade de você poder se colocar na presença de Deus, de pedir para Ele que te livre de todos esses pecados, que Ele te dê força para que você consiga liberar o perdão. Porque o que Deus me mostra é que tem muitas pessoas aqui que tem muito rancor, amargura, raiz de amargura no seu coração, por uma palavra que foi falada para você. E eu vou te dizer uma coisa, a maioria disso, o qual vieram te contar a mentira, era o diabo usando a boca de outro para fazer justamente semear essa semente de ódio dentro de você. Eu não sei para quem que Deus está mandando falar isso, mas eu sei que tem pessoas agora aqui que Deus manda eu dizer isso.
muito disso que você já ouviu falar a teu respeito é mentira. Essas pessoas que vieram te trazer estavam caluniando outros que nunca falaram isso. Muito pelo contrário, eles te amam. E você virou as costas para eles. Era baixo, mas eu quero que você se coloque de pé, se for possível. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Eu quero que você faça agora uma oração, entregando para Deus tudo aquilo que eu sei que está dentro do teu coração, que te causa dor. Deus me mostra que tem pessoas aqui que tem problema também com inveja. Em nenhum momento eu citei inveja, mas Deus me mostra que tem pessoas aqui que tem o problema de inveja. Você quer sair daqui transformado? Decido ser santo. Você quer sair daqui liberto? Eu decido te ser. Deus te trouxe aqui essa noite, está te dando essa oportunidade. Eu decido ser curado. Primeira coisa, nós temos que ter Jesus no nosso coração. Ser livre para ti. E eu sei que tem pessoas hoje aqui que precisam fazer um concerto com Deus e reatar a sua aliança com Deus, voltar para a vida em Cristo e com Cristo. Eu decido te seguir. E eu quero te dar a oportunidade essa noite de você decido ser curado. renovar esta aliança, essa palavra que um dia você deu a Deus. Levante a tua mão em sinal para que eu possa orar por você. Lembre-se, é uma decisão sua. É você. Decido te ser. Você quem decide. Ah, pastor, mas eu já entreguei minha vida há tanto tempo. A palavra está falando com você agora. Eu decido. Não importa quantas vezes você já fez ou deixou de fazer. Se a palavra está falando com você, levante a tua mão em sinal para que eu possa interceder pela tua vida. Amém, irmão? Gente, eu sei que tem mais. Tem mais pessoas que ainda guardam isso dentro do seu coração e precisa ser liberto. Então levante a tua mão em sinal. Amém. Pode baixar a sua mão. Eu sei que tem mais pessoas ainda. O Espírito me mostra. Amém. Pode baixar a sua mão. O Espírito me mostra. Amém. Pode baixar a sua mão. O Espírito me mostra que são muitas pessoas que carregam dor dentro do seu coração por mentiras, por calúnias. E chegou o momento de você colocar isso tudo para fora. Tudo nessa cruz que Cristo foi crucificado. Você hoje tem essa oportunidade. Irmãos com coração cheios de avareza, irmãos com dificuldade para liberar o perdão, irmão cheio de justiça própria, de apontar o dedo, gosto de julgar os outros. Chegou o momento de você ser livre e ser liberto. Deus está te dando a oportunidade essa noite. Bem, de repente tem algum tipo de enfermidade. Chegou o momento de você ser curado. Porque isso também é uma doença. Esse é o momento que você pode ser curado. Amém? Pode bater a mão. É você. Lembre-se, decisão é você quem decide. É você que tem o poder para decidir. Você quer que Deus tire isso tudo do teu coração? Saia do teu lugar e venha aqui na frente, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha. Venha crendo que Deus vai mudar. Creia que Deus vai transformar. Deus vai tirar todo esse mal que está no teu coração. Mas venha em fé. Venha em fé. Venha em fé. Venha crendo que de fato
fato, Deus vai fazer. Tem mais pessoas que levantou a mão. Venha na frente. Venha. Sai do seu lugar e venha. Todos vocês que levantam a mão, venham à frente. Se você quer de repente renovar a tua aliança com Cristo, venha à frente. Não fique no seu lugar. Lembre-se, é decisão. E você tem o poder de decidir o que você quer para a tua vida. Deus só vai entrar com providência naquilo que você pedir a Ele, naquilo que você clamar a Ele, pedindo para que Ele possa entrar. Você tem a oportunidade. Não perca essa chance. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Limpa o coração dela agora. Toda mágoa, todo rancor, toda raiz de amargura seja tirado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decido ser curado e ser livre para ti. Oh, relaxe. Decido ser santo. Visita, Espírito Santo. Visita agora o coração. Toca, Senhor, lá no mais profundo do coração dela. Decido ser Tira, Senhor. Tira agora, Pai, todo o peso que está sobre os ombros dela. Todas as mentiras que foram contadas. Em nome de Jesus. Seja liberta agora pelo poder que é o nome de Jesus. Seja cheia agora do Espírito. Cheia. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e limpa-me. Onde eu sou vencedor. Renova o meu ser. Sai perto. Sai. Vem encher-me com teu poder. Manifesta o teu poder e tua glória sobre eles. Derrama cura, vem Senhor. Derrama sobre ele, Pai. Teu Traz tua unção sobre mim. Toda justiça fora seja tirada pelo poder que é do nome de Jesus. Saia. Saia todo espírito de impunidade que foi lançado sobre ele. Todo espírito de macumbaria que foi lançado sobre ele. Toda aliança que ele fez no passado, que seja quebrado agora. Pelo poder que é do nome de Jesus. Seja curado. Livre. Livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Sai dele. E não volte mais em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Transforma, Pai. Transforma esse coração. Manifesta o teu poder e a tua glória agora sobre ele. Faz ele sentir a tua presença, para que toda dúvida seja arrancada. Espírito de incredulidade, eu te ordeno, saia da vida dele. Em nome de Jesus, seja cheio agora do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja transformado agora num aio de Deus com poder, para que o nome de Cristo seja glorificado através da tua vida. Em nome de Jesus. Ser curado. Pai, em nome de Jesus, Eu decido visita, Pai, a tua ser serva. livre para Enche ela com teu ti. Espírito Santo. Conduz ela em teus caminhos, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua glória sobre ela. Enche, meu Senhor.
decido ser o santo. coração dela com as tuas glórias, Senhor. Eu decido te seguir. Sela, meu Eu Jesus, decido ser a mente curado. dela com as tuas Ser verdades. livre para ti. Arranca do coração dela, Senhor, toda tristeza, todo ódio, Decido ser Pai. santo. Muda, Senhor Jesus, a vida dela, na casa dela, Senhor. Tira todo o império das trevas que lá circulam. Em nome de Jesus, que a luz do Senhor venha agora sobre a casa dela, sobre a vida dela, e ela seja cheia do teu Espírito Santo. Ela seja, meu Senhor, cheio, meu Senhor, aonde quer que ela vá, pelo poder que há no nome de Jesus. Derrama cura em mim, Senhor. Em nome de Jesus. Traz tua unção sobre mim. Em nome de Jesus. Vem com teu rio e limpa-me. Arranca, Senhor, toda mentira. Onde eu sou vencedor. Todo espírito de ódio, de mágoa, de rancor. Meu Senhor, em nome de Jesus. Nova minha mente. Mas transportar nela, no coração dela, com alegria, Senhor. Nova Mas ela me isso, ela viveu até hoje, Senhor. Graças ao teu poder, mas dela, meu Senhor, vem o poder que há no nome de Jesus. Mas daquela, Senhor, a rainha de mundo, e assim que ela será conhecida, pelo poder que há no Senhor, seja cheia, receba agora na tua mente, no teu coração e na tua uma palavra, tem agora uma língua erudita, uma língua de sabedoria para profetizar na vida das crianças, dos homens, das mulheres, daqueles que Deus te direcionar. Seja cheia agora do poder de Deus, em nome de Jesus. Sobre mim. Em nome de Jesus. Vem com teu rio e Ensinei a mim mesmo, meu valente, eu sou grande, do teu trono de graças, Senhor, sobre ela. Pai, em nome de Jesus, todas as mentiras que o inimigo insiste em contar na mente dele, são apagadas agora, em nome de Jesus. Que reine, Pai, na mente e no coração dele, a tua paz, a tua glória e o teu poder. Em nome de Jesus, toda mentira contada é desfeita agora. Toda aliança que foi feita no passado é desfeita agora pelo poder que há no nome de Jesus. Seja agora cheio, cheio, cheio. Em nome de Jesus. decido ser curado. Em nome de Jesus. Eu decido Pelo ser poder livre para ti. continua a obra, Pai. Continua a obra, meu Senhor. Aquece esse coração. Pai, toda Eu decido ansiedade ser santo. saia. Todo Eu medo, decido te seguir. toda dúvida, Eu decido ser curado. em nome de Ser Jesus. livre para ti. E a ele, meu Senhor, uma língua erudita, Senhor. Leva ele, Decido ser Pai, lugares santo. mais distantes, meu Senhor. E que a vida dele, Pai, seja um testemunho Decido te da transformação do seguir. milagre que o Senhor fez. Pelo poder do nome de Jesus. Decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama cura em mim, Senhor. Manifesta o teu poder. Traz tua unção sobre mim. Uma vez por todas, Pai. Vem com Toda sujeira teu que é pecado no rio coração. e limpa-me. Limpa, Senhor. Onde eu sou Pai, a alma,
ser santo. Que a Ele para revelação, Senhor. Que a Ele Decido te ser. que a Ele discernimento de espírito, meu Deus. Em nome de Decido Jesus. ser curado. Seja feito conforme é Eu decido em nome de ser livre Jesus. para Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu poder no coração. Decido ser Toda tristeza, curado. toda angústia, Eu eu decido ordeno que saia. ser livre para ti. Ele te separou, Ele te escolheu. Em nenhum momento você está sozinho. Ele Eu cuida de decido você. ser santo. Ele te ama, Ele te Eu escolheu. decido te seguir. Ele te separou para Ele. Eu decido ser curado. Você é uma grande E ser mulher. livre para ti. Por mais que as pessoas digam o contrário, Decido ser santo. mulher nas mãos do Senhor. E é isso que você precisa saber. Decido te ser. Te escolheu. Você tem a marca dele no teu coração. Decido ser curado. Em nome de Jesus. Eu decido ser livre para ti. Derrama cura em mim, Senhor. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e limpa-me. Onde eu sou vencedor.